Olá, crianças! Hoje nós damos início na unidade 2 da apostila Eu Me Aventuro. Então, como é de praxe, toda vez que se abre uma nova unidade, nós fazemos a análise da imagem da abertura, né? Então, nós temos aqui a imagem da cena de um filme. Esse filme ele se chama As Aventuras de Pi. Nesse filme, o protagonista da história, chamado de Pi Patel, depois que o navio dele naufraga, ele passa a viajar de bote pelo mar. E aí ele vive várias aventuras, né? Uma dessas aventuras é a que está nessa cena, que é quando ele observa uma baleia dando um salto bem na frente dele, bem próximo ao bote em que ele está. Então, observem bem o tamanho da baleia em relação aos outros elementos da cena, em relação ao menino, em relação ao bote. E aí depois vocês vão responder essas perguntinhas que estão na lateral da apostila na página 43. Então, o que está acontecendo nessa cena? Então, como eu já dei algumas informações, vocês podem responder o que vocês estão vendo além daquilo que eu falei também. Que lugar é esse? O que o garoto faz sozinho em um bote? Você acha que uma cena como esta seria possível na realidade? Você já viveu alguma aventura? O que você sentiu ao vivê-la? Alguma vez você teve que enfrentar sozinho uma grande emoção? Como foi? Você costuma assistir a filmes de aventura ou ler livros desse gênero? Então, respondam com bastante atenção. E aí fica a sugestão aqui para vocês do filme, que chama As Aventuras de Pi, e a sugestão de leitura também, porque o filme, ele veio do livro, né? As Aventuras de Pi, e o autor é o Ian Martel. Na sequência, vocês farão a leitura, né, de um conto de aventura chamado Temporal no Amazonas. Então, a gente começa a estudar agora um novo gênero textual, que é esse conto de aventura. E quais são as características dele? Predominantemente, ele se caracteriza pela presença de um herói que se arrisca diante do desconhecido e do perigo. A ação que tem nas narrativas de aventura corresponde à sequência dos acontecimentos. Então, por exemplo, acontece alguma coisa que provoca um outro acontecimento, que provoca um outro acontecimento e assim por diante. Esses acontecimentos constituem um enredo que tem que ter começo, meio e fim. Depois que vocês fizerem a leitura do conto, eu sugiro que vocês usem essas dicas que eu vou dar agora para fazer a interpretação do conto antes de vocês responderem as questões. Então, primeira coisa, depois que eu leio um texto, nem sempre eu consigo entender ele muito bem na primeira vez, às vezes nem na segunda. Então, é legal eu sintetizar as ideias do texto. De que maneira que eu vou fazer isso? Anotando, fazendo anotações. Então, eu li o texto, nesse caso aqui é um conto de aventura, então as características, elas são em decorrência do conto de aventura. Então, vocês vão anotar o quê? Qual fato que deu origem à aventura? O que aconteceu naquele momento que começou a aventura? Então, anotem. Vocês não precisam fazer um texto elaborado, façam tópicos, palavras, chaves que vocês possam se lembrar melhor. Anotem também quais foram os problemas enfrentados pelas personagens, qual o momento de maior perigo e o desfecho. O que acontece no final? Então, com essas ideias sintetizadas do texto, vocês conseguem ter uma melhor interpretação para depois responder as questões. Na sequência, nós começamos as atividades. Então, a primeira, vocês vão responder aqui as questões dissertativas, né? Que aventura os personagens viveram, eles se saíram bem nessa aventura, o que é aventura para você, tá? Se não couber no espaço que tem na apostila, que eu acredito que não caiba, vocês podem estar escrevendo numa folha para não ficar tão misturado. A número 2, quem é o herói do conto? 3, qual o perigo que ele enfrentou? E 4, quais as características que o herói tinha que o ajudaram a enfrentar o perigo? Ele era corajoso? Ele era destemido, tá? Esse tipo de característica. Questão número 5, releia o trecho. Mesmo assim, em alguns instantes, tive a certeza de que o piloto conseguia distinguir dentro da treva espessa alguma coisa das águas e das margens, um filho da floresta. Por que o autor chama Moron de filho da floresta? Quais características ou acontecimentos que tenha no conto que leva o autor a essa conclusão de que Moron é um filho da floresta? O que significa ser um filho da floresta? Então, prestem bastante atenção na leitura para poder responder.
Questão número 6. Entre o início da tempestade e o final, há várias situações que desafiam o herói. Assinale os acontecimentos que ocorreram durante a tempestade. Então, vocês vão fazer um X nas coisas que aconteceram durante a tempestade, tá bom? Aconteceu forte correnteza? Faz um X. Várias canoas vindo na direção contrária? Isso aconteceu? Não aconteceu? Se não aconteceu, não assinala, tá bom? Questão número 7, vocês vão enumerar as cenas de acordo com a ordem que os fatos ocorreram. Então, o que aconteceu primeiro, número 1, que veio na sequência 2, que veio por último 3. Questão número 8. Que expressão foi usada 2 vezes no conto para indicar que algo ocorreu de modo inesperado? Que palavra foi essa que foi utilizada 2 vezes no conto e indicou uma coisa inesperada? 9. Releia os trechos e circule as expressões que indicam uma relação de tempo. Então, essa relação de tempo é tudo aquilo que indica alguma coisa que está acontecendo, tá? Então, pode ser antes, depois, durante, em instantes, em minutos, em horas, tá? Letra A. Lembro-me de que, antes de escurecer totalmente, do banco da frente onde eu viajava, perceba que no final da frase tem esses colchetes, né, com as reticências dentro. Isso significa que a frase ela continua, porém que nesse momento ela precisou ser cortada. Então, vamos retomar aqui. Qual expressão aqui na letra A que indica uma relação de tempo? Antes de. Tá? Então, antes, né, no momento antes de acontecer alguma coisa, então ele está indicando uma relação de tempo. Leiam a B e a C com bastante atenção e circulem também. Por hoje é só, continuem estudando, se cuidando, tá? Se houver atividade atrasada, aproveitem esse tempinho do final de semana para poder atualizar e mandem os registros para a professora, tá bom? Até a próxima aula.